gravar. Bom, boa noite, né, pessoal? Bom, para a aula de hoje, eu estava pensando em resolver algumas questões da lista, certo? Responder algumas questões da lista para vocês verem como é que é mais ou menos a resolução das questões. Tá joia? Vou pegar algumas, certo? Ok, pessoal. Então vamos lá. Eu vou pegar essa daqui. A lista, sim, a lista é a lista número 2, tá? Introdução ao algoritmo. Eu vou resolver ela como algoritmo e vou resolver ela como JavaScript também, tá certo? Só para vocês terem uma noção mais ou menos como é que é a coisa. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um editor de texto que a gente vai precisar. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Para o pessoal ver melhor. Certo? Então vamos lá. Vamos começar com essa quarta questão aqui, ó. O nome do problema é calcular capacidade de caixa d'água de retangular, certo? O problema diz assim, ó. José trabalha em uma loja de material de construção. Nessa loja há um estoque de caixas d'água retangulares. Essa informação é muito importante, viu? Caixas d'água retangulares, de diversos tamanhos. Ajude José a elaborar um algoritmo que permita calcular a capacidade em litros de água de uma caixa d'água, sabendo suas medidas, certo? Bom, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é botar aqui, ó, quarta questão. Quarta questão, lista 02, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer, lembrando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a análise do problema, né? Eu vou analisar o problema. Tá ok? Então, bom, vou analisar o problema. Eu sei que é uma caixa d'água retangular, certo? Ele quer saber a capacidade em litros da caixa d'água. Para saber a capacidade em litros da caixa d'água, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar calcular o volume da caixa d'água. Confere? Então, já sei que eu vou precisar do quê? Vou precisar calcular o volume. Então, vou botar aqui, ó. Vou precisar... Vou botar assim, calcular volume. Calcular volume. Certo? Bom, outra coisa que eu vou precisar é o seguinte. Dado que eu vou precisar calcular o volume dessa caixa d'água, como é que eu vou saber quantos litros de água tem nessa caixa d'água? Eu sei o seguinte. Eu sei que a cada metro cúbico de água tem 1000 litros. Ou seja, 1 metro cúbico de água corresponde a 1000 litros de água. Certo? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Então, isso tudo eu estou analisando o problema. Ainda não resolvi o problema, estou analisando. Certo? Bom, o segundo passo que eu vou precisar fazer é elaborar o algoritmo, né? Então, eu vou precisar elaborar o algoritmo. Tá joia? Então, se eu vou precisar calcular o volume dessa caixa d'água, que tipo de informação eu vou precisar? Eu sei que vou calcular o volume retangular, né? Então, vou botar aqui também, retangular. É que eu vou calcular. Então, se eu vou precisar de calcular o volume retangular, que tipo de informação eu vou precisar, gente? Quem sabe me dizer? Quem quiser escrever no chat, pode escrever, viu? Pronto, o Caio está falando altura, comprimento e largura. Exatamente, Caio. Eu vou precisar das medidas dessa caixa d'água. Porque o problema já diz, ó, dadas as medidas. Que medidas são essas? Altura, comprimento e largura. Certo? Então, vou botar até isso aqui, ó. Calcular volume. Para calcular volume, eu vou precisar de o quê? Altura, comprimento e largura. Certo? Já está nisso aí. Então,
A segunda fase que eu vou precisar elaborar o algoritmo, que a gente já vai fazer já já. Depois eu tenho que avaliar o algoritmo, testar no caso o algoritmo, né? Vamos testar o algoritmo, para ver se está correto. O algoritmo. E quarto passo, finalmente, é codificar o quê? O algoritmo. Certo? Codificar em código, tá? Então, primeiramente, a gente já fez a análise, vamos elaborar o algoritmo. Como é que seria esse algoritmo? Esse algoritmo seria assim, ó. Primeiro passo, o que é que eu vou precisar? Solicite na tela que o usuário informe o quê? A altura. Certo? Segundo passo, leia do teclado a altura e a altura que o usuário digitar e guarde. Guardar o quê? A altura. E a gente já viu que eu vou guardar isso aonde? Vou guardar numa variável. Não é isso que é uma representação da memória RAM do computador. E por que eu preciso disso? Porque a CPU, quem executa as instruções, que vai fazer operações matemáticas com esse valor aí, ele só lê os dados que estão armazenados na memória RAM. Então eu preciso de uma representação da memória RAM, que vai ser a variável, né? Mas isso é mais para frente, é mais na hora de codificar o algoritmo. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa exatamente para o comprimento, informe altura, o comprimento, usuário, o comprimento, e finalmente vou precisar guardar também para quem? Para altura, comprimento e largura, não é isso? A largura. Leia do teclado a largura. Bom, finalmente, no sétimo passo, qual é? Vamos calcular o volume, né? Então, como é que eu calculo o volume? Eu mando multiplicar o quê? Eu já sei que o volume de uma caixa d'água retangular é o quê? É a largura, a altura, né? Vezes o comprimento, vezes a largura. Eu estou calculando o volume dele. Então, multiplicar a altura, comprimento e largura. E guardar o resultado. Certo? Finalmente, o oitavo passo qual é? Pegue o resultado do passo 7 e multiplique por 1000. Por que isso? Eu não quero saber a capacidade da caixa d'água. Então, se eu sei que o volume dele me dá... se eu tenho um volume dele e a cada 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, de acordo com o que eu fiz aqui na análise, eu quero saber a capacidade em litros da caixa d'água, eu tenho que pegar depois o volume e mandar multiplicar por 1000. Tudo bem até aí, gente? Sim, pega o resultado do passo que eu multiplico por 1000 e guarde o resultado, não é isso? E finalmente o passo 9 qual é? Mostre na tela o resultado obtido no passo 9. Certo? Finalmente, quando eu mostrar esse resultado, eu vou ter a resposta do meu algoritmo. A resposta do meu problema. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve no chat, por favor. Ou fale, né? Fique à vontade. Vocês estão conseguindo ver direitinho? As letras, tudo direitinho? Tá conseguindo ver, né, Caio? Edmar, beleza. Certo. Então, vamos lá. O terceiro passo que eu tenho que fazer é testar o algoritmo. Eu vou testar esse algoritmo. Então, vamos supor... Aí, vou testar com o quê? Testa com um exemplo mais simplesinho. Por exemplo, se for um cubo de 1 metro quadrado, será que vai dar 1000 litros? Será? Vamos testar. Então, o usuário digitou a altura, digitou 1 metro. Certo? Eu não informei aqui, mas estou supondo que o usuário vai digitar
as medidas em metro. Eu posso até dizer, ser mais explícito, tá? Posso dizer assim, solicite na tela que o usuário informe a altura em metros. Digite na tela o comprimento em metros. Eu posso até ser mais explícito, certo? Solicite na tela que o usuário informe a largura em metros. Eu estava subentendendo que vai ser em metros, mas como a gente não pode ter ambiguidade, é bom a gente ter as coisas mais explicadinhas, né? Então já sei que é em metros, não é isso? Então vamos lá. Então, tá aqui. Será que se testar um metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento vai dar 1000 litros? Essa é a resposta correta, né? Então, multiplica a altura, comprimento e largura. 1 vezes 1 vezes 1. Guarda o resultado. Deu 1. Pega o resultado do passo 7 e multiplica por 1000. 1 vezes 1000 vai dar 1000. E guarda o resultado. Mostra na tela obtida no passo 9. Ou seja, ele vai me mostrar 1000 litros? Vai. Então, essa é a resposta correta? É. Então, significa que, pelo menos para a medida 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, a caixa d'água, o algoritmo está dando a resposta correta, que é 1000 litros. Certo? Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Não? Então vamos seguindo. Tudo aqui até aí, né? Bom, então o que eu vou precisar fazer agora é o quê? É codificar o algoritmo. Quando a gente estiver mais para frente, a gente vai fazer essa elaborar o algoritmo e esse testar o algoritmo como um passo só. Já a gente vai fazer direto em codificação do algoritmo, certo? Mas isso requer um pouco mais de prática, tá ok? Isso leva um pouco mais de tempo. Mas não se preocupe não, que vocês vão fazer tanto isso, vão treinar tanto isso, que isso aí vai ficar praticamente absorvido em vocês, certo? Então vamos lá, vamos fazer a codificação. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Vamos fazer a codificação. Eu vou abrir o nosso amigo VS Code, tá? Visual Studio Code, para nos ajudar, certo? Deixa eu dar um zoom nele aqui. E vou criar um programa novo, tá certo? Então tá aqui, ó. Deixa eu só ajeitar mais aqui a tela, para poder ver o chat, porque muita gente manda pergunta pelo chat. Pronto. Então vou criar um novo programa. Vou salvar aqui. Vou botar aqui, ó, caixa d'água. Não, como é que estava lá na lista? Deixa eu ver como é que estava lá na lista. Calcular capacidade caixa d'água retangular. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? .html. Pronto. Então, eu já sei que eu vou começar com a tag de script, não é isso? Script. E o meu Visual Studio Code já me completa para mim, já me ajuda, tá? Então, eu sei que eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de altura, comprimento e largura. Então, e eu vou precisar que o usuário digite isso aí e guarde essas informações. Para poder fazer isso, eu preciso de variáveis para isso. Então, eu vou criar 3 variáveis para isso. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de altura, outra comprimento e outra largura. Ponto e vírgula. Bom, por que eu estou usando var? Var é uma instrução dizendo assim, estou criando 3 variáveis. Uma se chama altura, outra comprimento e outra largura. Tá? Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui no final do comando significa essa instrução termina aqui. Que instrução? Instrução de criar 3 variáveis. Uma chamada altura, outra comprimento e outra largura. As variáveis são separadas por vírgulas. Tá certo? Para dizer, olha, que tem 1, 2, 3 variáveis. Beleza. Bom, lembrando também que eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de variáveis também para armazenar no formato string. Lembra disso? Ou eu posso fazer direto. O que vocês acham melhor? Já fazer direto ou fazer transformação com strings? Responda aí. Faz pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, né? Pronto, tá certo. Vou fazer pelo menos uma vez. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui outra variável chamada altura str
comprimento STR e largura STR. Por que essas variáveis STR? STR significa de string, porque a gente lembra que a minha instrução prompt só me dá dados no formato de string. Depois é que eu vou converter isso para números. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque eu só posso fazer operações matemáticas com números. Tá certo? Depois a gente vê como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais direta. Então vamos lá. Então eu vou precisar que o usuário digite essas informações. Então eu vou usar minha instrução prompt para isso. Então eu vou fazer assim, ó, prompt. Solicite na tela, né? Então eu vou escrever digite na tela a altura. Ponto e vírgula. E vou precisar que guarde uma variável. Se eu estou pedindo para digitar a altura e vou guardar na variável, eu vou usar a instrução, ó, operador de atribuição. Ele vai pegar o que o usuário digitar e guardar em que variável? Na variável altura str. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Mesma coisa eu vou fazer para os outros dados. No caso, comprimento e largura. Então, ó, aqui vai ser comprimento. E aqui vai ser largura. Digite na tela o comprimento. Digite na tela a largura. Bom, até aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que eu li da tela o que o usuário digitou e guardei, certo? Mas se eu quero fazer uma operação matemática, eu tenho que converter para número. Quais são as instruções que a gente viu que converte de string para número? A gente viu duas. Quais são? Quem sabe me dizer? Quem lembra? Passe int e passe float. Muito bem, então. É passe int e passe float. Certo? Bom, aí a pergunta boa é, eu vou converter essas variáveis aí. Essas variáveis são inteiro ou são ponto flutuante? Ou são reais? É inteiro ou real? Arthur está falando inteiro. Ítalo está falando real. Caio está dizendo real. E aí? Tá na dúvida, né? Inteiro ou real? Eu acho que aí é real, não, professor? Depende. Depende. A pergunta toda é o seguinte. Eu não pedi para o usuário digitar em metros? Foi. Aí a pergunta é, pode ter uma caixa d'água de 1,5 metro, sim ou não? Sim. Bom, se eu puder ter uma caixa d'água de 1,5 metro, então essa unidade vai ser inteira ou real? Real. Real, exatamente. Agora, se eu fosse pedir em centímetros, e aí a pergunta é, eu posso ter 1,5 metro? Posso, mas 1,5 metro seria 150 centímetros. Seria um valor inteiro. Como eu já pedi para digitar em metros, eu nem coloquei, mas podia colocar, né? Digita a altura em metros. Digita o comprimento em metros. Digita a largura em metros. Certo? Então, se eu posso ter essas medidas em metros, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma conversão de real. Então tá aqui, ó. Vou pegar minha variável altura, no caso altura str, né? E vou converter ela para real. Então tá aqui, ó, parse float. Convertendo a altura str de string para número. E vou guardar esse resultado. Vou guardar em quem? Em altura. Então, altura str vai ser convertido de string, que são letras, não é isso? É um número no formato de letra, tá? No formato de texto, desculpe, formato de texto, para depois converter ele para no formato de número, para poder fazer conta com ele, ponto e vírgula, né? Então, vou fazer a mesma coisa, a mesma conversão para comprimento e largura. Então tá aqui, ó, comprimento e largura. Digite, aliás, comprimento, parse float, comprimento, str. E aqui vai ser largura. Largura, largura. Largura. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Finalmente,
Primeiramente, eu preciso calcular o volume, não é? Como é que eu calculo o volume? É fazendo a multiplicação. E qual é o operador de multiplicação que eu tenho em JavaScript? É o asterisco. Não é isso? Então, se eu pegar a altura aqui, altura, multiplicar com comprimento, multiplicar por largura, eu vou ter o quem? Eu vou ter meu amigo volume, que eu vou armazenar numa variável também. Certo? Então, eu vou precisar criar aqui uma variável aqui, ó, chamada volume. Volume. Matheus já cantou a bola aí, né, Matheus? Altura vezes comprimento vezes largura. Muito bem, Matheus. É exatamente isso aí. Certo? Agora eu tenho que calcular a capacidade em litros. Não é isso? De água. O que é que eu tenho que fazer? Para calcular a capacidade, eu vou precisar fazer o quê? Pegar o volume e multiplicar por quem? Por 1000. Cuidado para não colocar 1.0000, achando que é 1000. Certo? Isso não é 1000, isso é 1. Em programação, o ponto separa a parte real e não os milhares. Tá certo? Então, ó, é 1000, 1000. Isso aqui é minha o quê? Minha capacidade. Então, eu vou botar na variável chamada capacidade. Capacidade. É igual a volume vezes 1000. Certo? Então, vou precisar de outra variável? Vou. Então, vou criar uma variável chamada capacidade. Porque eu fiz a continha e guardei na variável capacidade. Pergunta boa que ninguém fez. Fabrício, por que você está fazendo com altura, com comprimento e largura o cálculo do volume e não fez com altura STR, comprimento STR e largura STR? Eu estou usando altura vezes comprimento vezes largura e não altura STR, comprimento STR e largura STR, porque esses STR são formato texto. Para fazer conta, eu preciso fazer o quê? Eu preciso converter. Tá certo? Tranquilo até aí? Finalmente, falta fazer o quê? Mostrar o resultado desse cálculo aí. Como é que eu faço para mostrar o resultado? Eu vou usar meu amigo document.write, dizendo a capacidade é de mais capacidade. Fecha aqui, fecha as aspas, mais capacidade. Capacidade mais litros. No final, ponto e vírgula. Certo? Algumas coisas aí, gente, eu vou logo adiantando. Algumas coisas aí eu estou fazendo de propósito, tá? Alguém pode dizer assim, mas Fabrício, em JavaScript eu posso fazer multiplicação, não preciso converter e tal, mas eu estou fazendo isso de propósito. Muita coisa eu estou fazendo de propósito. Certo? Bom, para escrever na tela a capacidade é de X litros de água, o que é que eu tenho que fazer? Eu escrevi entre aspas é porque eu estou escrevendo uma string, um texto. Então, eu escrevi a capacidade é de mais capacidade, que capacidade aqui é o quê? Está fora das aspas, tá, gente? Essa capacidade aqui é minha variável capacidade, que vai mostrar o resultado do conteúdo dessa variável, tá? Mais litros. Esse mais aqui não está fazendo soma. Quando eu pego um texto mais alguma coisa, o que ele faz é uma concatenação de strings. Ele vai juntar uma string com outra. A gente já viu isso na aula anterior, né? Lembram-se disso? Então, ele vai juntar uma string com a outra. Ou seja, ele vai pegar a capacidade é de e juntar com o resultado do valor que está dentro da variável capacidade. Depois vai juntar ainda com o que está dentro do texto litros. Certo? Vamos testar esse programinha para ver se está certo? Vamos lá. Então, Professor, oi, pois não. teria como o senhor repetir só essa última parte de concatenação de string, por favor? Tem. Obrigado. Entre aspas aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um texto mais uma variável, certo? Se eu tenho um texto mais alguma coisa, o que ele vai fazer não é uma soma. Ele vai fazer uma operação chamada concatenação de strings. Ele vai juntar o texto, a capacidade é de, como se fosse o texto do conteúdo da variável capacidade.
O que ele faz, na verdade, é o seguinte. Ele vai pegar o conteúdo da variável capacidade, vai fazer uma conversão implícita. O que é isso? Ele vai transformar em texto para depois fazer a concatenação de strings. Concatenação de strings é juntar uma string com outra. É pegar o final de uma string com o começo de outra. Certo? A gente viu na aula passada, se eu fizer, por exemplo, escrever aqui embaixo, aqui, só para ter uma noçãozinha. Se eu fizesse alguma coisa assim, por exemplo, hoje é mais segunda-feira. Segunda-feira. Isso não vai fazer uma soma, tá? Porque não tem sentido pegar um texto e somar com outro texto. O que ele faz é uma concatenação de strings. Ele vai juntar o texto hoje é com a palavra segunda-feira. Junta tudo numa frase só. Aí vai escrever na tela, hoje é segunda-feira. Na verdade, ele vai botar com duas espaços em branco, né? Assim eu vou botar com espaço em branco só. Então, ele vai juntar hoje é com a palavra segunda-feira. Juntando tudo, transformando na frase hoje é segunda-feira. Então, se eu boto a variável capacidade aqui, ele vai fazer uma coisa semelhante. Só que antes, ele vai pegar o conteúdo dessa variável capacidade, que é um número, vai converter para texto, para depois concatenar as strings. Deu para entender aí, Márcio? Sim, senhor. Deu sim. Beleza. Então, vamos executar esse programa aqui agora, para ver como é que fica, certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou abrir o desktop aqui. Então, ele está mostrando aqui na tela, ó, digite na tela a altura em metros. Então, vamos supor, vamos fazer que nem um teste. Tem 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então, será que ele vai dar a resposta a 1000 litros? Então, tá aqui a resposta. A capacidade é de 1000 litros. Ou seja, ele está me dando a resposta correta. Ou seja, a codificação do algoritmo está correta. Certo? Vamos testar com outro? Vamos. Suponha que eu digite, sei lá, 1,5 metro de altura, 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Então, a capacidade é de 3.000 litros? Sim. Está correto. Porque eu não disse que era 1,5 metro vezes 2, então vai dar 3, né? Vezes 1 metro dá 3, ou seja, dá 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos vezes 1 litro vai dar 1000 litros, quer dizer, vai dar 3.000 litros. Ou seja, o algoritmo está funcionando corretamente. E minha codificação também está funcionando corretamente. Eu não sei se deu para entender, você visualizar, que tanto o algoritmo quanto a codificação, elas são muito parecidas uma com a outra. Tá? Vou botar aqui as duas em paralelo aqui, para você ver, para você poder comparar e ver que tem semelhanças, certo? Então tá aqui, ó. Solicite na tela que o usuário digite a altura em metros, lê o teclado e guarde. Eu vou fazer tudo com essa instrução aqui, ó. Altura igual a prompt. A mesma coisa para o comprimento. Ele vai fazer isso aqui, aí é o comprimento aqui, é o comprimento igual a str igual a prompt. Aí eu faço alguma manipulaçãozinha técnica que eu preciso para poder converter de string para número. Beleza. Mas fora isso, o resto é tudo igual, ó. Multiplicar a altura, comprimento e largura e guardar o resultado. Eu fiz tudo isso e guardei em volume. Pega o resultado do passo 7, que é avaliar o volume, multiplique por 1000 e guarde o resultado. Então, guardei o resultado em capacidade. Então, mostre na tela o passo obtido no passo 9, que é fazer um documento.write mostrando o resultado. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Foi fácil ou foi difícil? Por enquanto tá tranquilo, né, Pedro? Matheus tá dizendo que tá ok. Arthur tá dizendo de boa. Tu entendeu, Arthur, a diferença ali do inteiro pro real? Então vamos lá. Vamos fazer outra questão da lista.
Vou apagar isso aqui. Aliás, deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu botar aqui. Questão 4. Lista 2. IP. Questão 4. Lista 2. Pronto. Vamos fazer outra. Deixa eu dar um zoom nessa lista aqui para ver melhor. Acho que agora dá para ver melhor, né? Alguém aqui tem alguma preferência por fazer alguma questão aqui dessa lista? Não? A da equação. Da equação de segundo grau? Sim. Pronto, pode ser. Aliás, equação de segundo grau não, do primeiro grau, né? Sim. Pronto, beleza, vamos fazer ela então. Ela diz assim, ó. Uma equação é dita do primeiro grau se ela estiver escrita na forma ax mais b igual a zero, sendo a diferente de zero. Desenvolva um algoritmo que permite uma pessoa calcular a raiz dessa equação, dado que o usuário deverá informar o valor dos coeficientes a e b. Certo? Então, olha só. Vou apagar isso aqui. Deixa eu só fazer um save as. Não dá para fazer um save as. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar então. E abrir um novo. Tá aqui. Então tá aqui. Questão 6, lista 02. É isso? Aí novamente, eu tenho que fazer aqueles 4 passos que eu já falei antes. Um é a análise, o outro é elaborar o algoritmo. A terceira é testar o algoritmo, é verificar o algoritmo, né? Testar ou verificar. E o quarto passo é codificação. Certo? Então vamos lá. O problema diz o seguinte, o problema diz, ó, vamos analisar. A equação é dita do primeiro grau se estiver na forma ax mais b igual a zero, sendo a diferente de zero. Certo? Então, eu vou supor, veja só, para não complicar muito a questão por enquanto, eu vou supor que o usuário vai digitar sempre um valor a diferente de zero. Porque se eu não supor isso, eu tenho que fazer essa verificação. Verificar se o a é diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, eu não tenho equação no primeiro grau. Certo? Então, eu vou assumir que o usuário sempre vai digitar um a diferente de zero. Então, desenvolva um algoritmo que permite uma pessoa calcular a raiz dessa equação. O que é uma raiz? O que é a raiz da equação do primeiro grau? A raiz é o valor cujo eu colocar ali naquele x faz essa equação ser igual a zero. Certo? Então, vou escrever isso. Ó. Raiz faz a equação. Vou botar assim. Raiz é o valor de x cuja equação será igual a zero. Certo? Então, sabendo disso, eu tenho que fazer uma manipulaçãozinha matemática. Se a minha equação é no formato ax mais b igual a zero, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar esse x aí, certo?
Ou seja, isso aqui vira AX igual a menos B. Ou seja, passei o B para lá, não é isso? Onde estava o zero. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse A e dividir o menos B. Porque eu quero isolar o X. Então, X vai ser igual a quem? Menos B dividido por A. Opa, dividido por A. Certo? Por isso que é importante eu assegurar que o A é diferente de zero. Porque eu não posso dividir por zero. Né? Um dos primeiros mandamentos da matemática é não dividir A por zero. Não é isso? Então, se A for igual a zero, eu já sei que não vai dar uma equação no primeiro grau, eu não posso fazer essa continha aí, menos B diferente dividido por A. Certo? Não posso dividir. Ok? Então, vamos lá. Tá ok, Céu de Barro? Fica à vontade, viu? Então, tá, então vamos lá. Então, eu descobri que o meu x é menos b dividido por a. Tá certo? Então, vamos lá. Sabendo disso, o que é que eu vou precisar para elaborar meu algoritmo? Vamos lá. Vamos elaborar meu algoritmo aqui embaixo. Então, primeiro passo, né? Solicite na tela que o usuário informe o valor do coeficiente A. Certo? Leia do teclado o valor que o usuário informar e guarde. Guarde-o. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o coeficiente B. Solicite na tela que o usuário informe o valor do coeficiente B. Informe o valor, leia do teclado o valor que o usuário informar e guarde-o. Pronto. Bom, o meu quinto passo, qual vai ser? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer negative o valor do passo 4 e divida-o pelo valor do passo 2. Ou seja, eu peguei o valor do coeficiente B, que vamos chamar de B, por assim dizer, vamos negativar o passo 4, ou seja, vou pegar o B e fazer menos B. Depois eu vou pegar esse menos B e dividir pelo valor do passo 2, que é o A. Então, eu vou fazer menos B dividido por A. Tá certo? E guarde esse resultado, né? Tá aqui. E guarde o resultado, que é o meu X. Certo? Finalmente, o passo 6 é o que é? Mostre na tela o valor obtido no passo 6. Opa. Deixa eu salvar rapidinho isso aqui. IP, questão 6, lista 2. Certo? Tá aqui. Bom, a segunda coisa que eu tenho que fazer é o quê? Já elaborei o algoritmo, então vamos para a terceira coisa, verificar o algoritmo. Será que ele vai dar certo? Será? Vamos ver. Então, se o valor de A que o usuário digitar for... Tá aqui, o usuário digitou na tela, informa o valor, o coeficiente A, 2. Digamos assim, 2. Lê do teclado o valor que o usuário informar e guarde. Ele guardou 2. O usuário solicita na tela que o usuário informe o valor do coeficiente B. Vamos supor que foi um 4. Certo? Lê do teclado e guarde. Negativo o valor do passo 4. Então, se o usuário digitou o B4, vai ficar negativar o valor do passo 4, fica menos 4. E divide pelo valor do passo 2, que foi 2 também. Então, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E guarda o resultado. Mostre na tela o valor obtido no passo 2, que no caso é... Passo 6, desculpe. Que no caso é o quê? Menos 2.
Será que isso vai zerar a equação? Vamos ver. Se eu pegar aqui, vou escrever aqui embaixo. O usuário digitou no A foi um 2. Não é isso? Vezes menos 2 mais 4. Será que isso aqui vai dar zero? Essa é que é a pergunta. Então, 2 vezes menos 2 dá o quê? Menos 4. Menos 4 mais 4 é igual a zero. Que implica dizer vai ficar 0 igual a zero. Aí a pergunta é, realmente vai zerar a equação? Vai zerar a equação. Ou seja, eu encontrei a raiz da minha equação. Ou seja, o algoritmo está correto, está funcionando. Tudo bem até aí, gente? Vamos agora partir para a codificação? Como é que seria a codificação dessa questão? Vou pegar aqui, ó. Calcular a raiz da equação 1 grau. Esse é o nome do meu programa. Certo? Vou usar meu amigo Visual Studio Code novamente. Vou abrir um novo. Vou mandar salvar. .html, certo? O nome do arquivo .html. Então vamos lá. Boto a hashtag script e o Visual Studio Code já complementa para mim. Não é isso? Então, vamos lá. Eu vou precisar de 3 variáveis, né? Aliás, vou precisar de mais. Vou precisar de ASTR, BSTR. Vou precisar de uma variável A, outra B e outra X. Tudo bem até aí, gente? Por que ASTR e BSTR? Porque eu vou armazenar os valores que o usuário digitar. Certo? E A e B vai ser os valores que o usuário digitar no formato número, porque eu vou precisar fazer conta com ele. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ASTR é igual a quem? Prompt, dizendo o quê? Digite o valor do coeficiente A. E agora a mesma coisa para o B. Não é isso? Opa. B. Digite o valor do coeficiente B. Aí a pergunta boa é: esse ASTR e esse BSTR é no formato inteiro ou real? E aí? Caio está dizendo que é inteiro. Mas o cara não pode digitar 2,5 não, Caio? Caio com C diz que é inteiro. Caio com K também diz que é inteiro. Mas se o cara pode digitar 2,5 não? Não pode digitar 3,5 não? E aí? Nunca viu isso em uma função do primeiro grau? Será? Porque, por exemplo, se o cabo digital, você talvez nunca tenha visto 2,5. Mas será que você não viu, por exemplo, uma fração? Uma equação de primeiro grau? Uma fração já viu, né? Então, se a variável for fração, porque 2,5 já é, por exemplo, já seria 25 dividido por 10, né? Por exemplo, dá 2,5. O cara poderia digitar uma fração, né? Só se for um número misto. O que é um número misto, Matheus? Me ilumina aí que eu não sei. 2, 1,5, 2,5, sim, 2,5, Matheus. 2,5 não é 25 dividido por 10, não? 2,5 não é igual a 25 dividido por 10? É uma fração também. Beleza. Então, pode ser um número real, sim ou não? Na dúvida, você vai de quê? Na dúvida, a gente vai de real, né? Aí, veja só, eu estou assumindo que o valor é real, tá certo?
Mas há situações que você diz assim, não, realmente vai ser um inteiro. Certo? Tem situações que vai ser um inteiro, vai ser um inteiro. Você tem que saber ver isso aí. É melhor sempre usar float, porque de qualquer forma, não, Caio. Cada caso é um caso. Caio Vinícius pergunta, sempre é bom usar float? Não, Caio. Cada caso é um caso. Faz parte você saber analisar o problema e verificar se vai ser um inteiro ou vai ser um real. Isso é super importante. Por que isso? De você poder avaliar. Dependendo da linguagem de programação que você está lidando, você vai precisar criar uma variável de um tipo ou de outro tipo. Você criando uma variável de um tipo ou de outro tipo, você garante que certas operações que é de um tipo não possam ser feitas em outro tipo. Em JavaScript, você tem que controlar isso na mão. Mas em outras linguagens, você pode fazer o controle através de um tipo. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo do dia a dia, gente. Tu tem um vídeo no YouTube. Tu quer contar a quantidade de likes que esse vídeo tem. Isso vai ser um real ou vai ser um inteiro? Quantidade de likes de um vídeo. Vai ser inteiro ou vai ser real? Eu acho que é real, não, professor? Será que vai ser real? A pessoa pode dar um like e meio? Pode dar meio like? É verdade. Não pode dar meio like. Se não pode dar meio like, a pessoa só dá ou dá um like ou não dá. Então, se é vai contando um like, 2 likes, 3 likes, não tem um like e meio, então isso é um real. Então você tem que saber dizer, isso aqui, nesse caso dos likes vai ser inteiro. Então eu vou usar um passe int para poder converter isso aqui. É desse jeito sim. Então por isso que é importante você saber se você está usando um inteiro ou um real. Sempre vai ser em real? Não. Você tem que avaliar se vai ser um inteiro ou vai ser um real. Certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui vai ser real. Então, vou fazer o meu amigo parse float novamente. Convertendo ASTR para aqui, ó. Ele vai converter, vai armazenar em A. Mesma coisa eu vou fazer para o B. Parse float BSTR. Certo? Bom, como vai ser o cálculo da minha raiz? Eu não vi que ia ser menos B dividido por A, então tá aqui, ó, menos B dividido por A. Esse menos B aqui, ele vai negativar o B. Ele vai inverter o valor do B. Então, se B é 2, ele vira menos 2. Se B é menos 5, aí B vira 5. Se for fração, sempre vai ser real no caso. Sim, Arthur. Se for uma fração, vai ser real. Certo? Então tá aqui, ó. X vai ser esse menos B dividido por A, ponto e vírgula. Finalmente eu vou mandar mostrar o resultado que a gente encontrou, né? Então eu vou fazer um document.write, escrevendo o que na tela? Escrevendo na tela a raiz da equação, bota assim, do primeiro grau, do primeiro grau é mais x, ponto e vírgula. Certo? Tranquilo até aí, gente? Vamos executar esse programinha para ver se dá correto? Então tá aqui. Calcular a raiz da equação do primeiro grau. Digita o valor do coeficiente A. A gente viu que era 2. Não é isso? Digita o valor do coeficiente B. 4. Ok.
ampliar aqui. A raiz da equação do primeiro grau é menos 2. É verdade isso? É verdade. A gente já viu na verificação do algoritmo que a resposta era essa daí. Certo? Então, a raiz da equação do primeiro grau é menos 2, é menos 2, está correto. Ou seja, a codificação do meu algoritmo também está correta. Vamos fazer de outra forma aqui? Olha, e se eu quisesse fazer essas duas operações aqui numa só? Como é que seria? Seria assim, ó. Se o parse float pega uma string e transforma em número, e o prompt me dá uma string, eu posso juntar uma com a outra. Então, eu vou pegar esse prompt aqui, ó. Vou tirar ele daqui e colocar no lugar do ASTR. E esse do BSTR aqui, ó, vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui, ó, no lugar do BSTR aqui do parse float. Aí eu posso eliminar o ASTR, o BSTR e ficar só com essas três variáveis aí. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, gente. Você só está, digamos assim, está juntando as instruções para fazer uma coisa só. Dúvidas? Tranquilo, né, Caio? Vamos fazer mais um e encerrar por hoje? Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver aqui qual é que a gente vai fazer. Eu quero fazer uma com percentual. Vou fazer a mais fácil. Vou fazer essa quinta aqui, ó. Vou deixar mais difícil para vocês. Pedro pediu a 9. Arthur pediu a 8. Não. Pedro, vou deixar a mais difícil para você, Pedro. Arthur pediu a 8. Média com peso. Qual a dúvida, Arthur, nessa daí? Como é que calcula uma média ponderada? É nota vezes o peso, mais nota vezes o peso, mais nota vezes o peso de cada peso, né? É nota 1 vezes peso 1, mais nota 2 vezes peso 2, mais nota 3 vezes peso 3, dividido pela soma do quê? Soma dos pesos. Exato, Pedro, dividido pela soma dos pesos, exatamente, Pedro. Caso será 10 se nota 1 a 10. Sim, Arthur, mas não precisa se preocupar se nota é 1 a 10, não. Na verdade, a nota varia de 0 a 10, né, Arthur? Na questão diz isso, a nota varia de 0 a 10. Não de 1 a 10, mas de 0 a 10. O aluno pode tirar um 0, né? Tá certo? Aí, vê a soma dos pesos. Ele diz peso 2, peso 3, peso 5. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Aí vai se dividir por 10, vai dividir por 10. Pedro diz, você pede a nota para o usuário, mais fácil. Exatamente, Pedro. Vou pedir para o usuário digitar a nota. Eu vou pedir para o usuário digitar os pesos, sim ou não? Pergunta boa. O usuário vai digitar os pesos, sim ou não? Sim, não? Jean disse Digita não? Pedro já diz não. Jonathan diz que o peso é constante. Caio diz não. A pergunta toda é a seguinte. Você já sabe o peso, sim ou não? Você já não sabe o peso? Se você sabe o peso, para que você precisa pedir para o usuário digitar o peso? Não precisa, né? Se o usuário você já sabe qual é o peso, não precisa para o usuário digitar o peso. Você sabe pedir para o usuário digitar aquilo que você não sabe. Eu sei as notas quais são? Não, não sei as notas. Aí, então, eu vou pedir para o usuário digitar as notas. Caio disse, só precisa declarar o valor da nota. Sim, exatamente, Caio. Eu só preciso que no programa, no algoritmo também, que o usuário informe as notas, não os pesos. Certo? Então, vamos lá. Vou salvar essa questão. Vou salvar essa daqui.
salvar, fazer outra. Então tá aqui. Questão 5, lista 02. Novamente, eu vou fazer aqueles 4 passos. 1, análise. 2, elaborar o algoritmo. 3, verificar o algoritmo. E 4 é codificação. Certo? Vamos lá. O problema diz assim, ó. Desenvolva um algoritmo que permita a uma pessoa calcular o salário líquido de um funcionário, considerando que em seu salário bruto incide um desconto de 9% de INSS. Certo? Bom, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esse INSS, não é isso? Então tá aqui, ó. Fazer assim. Quanto é que vai ser o INSS? Não vai ser 9%. O salário dele eu vou chamar de salário. E o salário líquido e o salário menos o desconto, eu vou fazer chamar de salário líquido. Certo? Então, quanto é que vai ser o INSS? Vai ser o salário menos vezes o quê? Aliás, o INSS vai ser o salário vezes o quê? Não é 9%? Só que como é que eu calculo 9% de programação, gente? É multiplicando por 0,09. Não é assim que eu calculo 9%? Por que 0,09? Você não quer 9%? 9%? O nome já diz, 9%. 9%. É 9 dividido por 100. 9 dividido por 100 é 0,09. Cuidado para não colocar 0,9. 0,9 é 90%. Certo? Quem vai ser seu salário líquido? Salário líquido. Vai ser quem? Vai ser igual ao meu salário menos o INSS. Concorda comigo? Sim ou não? Pedro diz sim. Certo, Pedro? Concordo. Isso é a análise que eu fiz. Tá, joia? Vamos lá. Vou elaborar o algoritmo. Então tá aqui, ó. Solicite na tela que o usuário informe o valor do salário. Leia do teclado o valor informado e guarde-o. Qual é o terceiro passo? Aí eu vou calcular o INSS. Multiplique o valor informado no passo 2 e... multiplique o valor informado no passo 2 por 0,09 e guarde o resultado. Aí eu vou fazer o que no quarto passo? Pegue o valor do passo 2, que é o salário dele, e subtraia pelo valor obtido no passo 3 e guarde o resultado. Ou seja, eu estou pegando o valor que é do INSS e subtraindo pelo salário bruto. Esse é o salário líquido. Finalmente, o quinto passo qual é? Mostre na tela o resultado do passo 4. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Se não, talvez mais ou menos. Não. Jonathan, não. Pedro, não. Arthur. Márcio. Deixa eu ver quem está mais aí. Tuane. Dúvida, Tuane?
Maria Eduarda disse não também, sem dúvida. Joia. Vamos partir para a codificação, certo? Deixa eu salvar só isso aqui. IP, questão... Qual era essa questão? Era a quinta, né? Pista 02. Isso. Vamos chamar nosso amigo Visual Studio Code para codificar essa questão, vamos. Lembrando, eu posso fazer em qualquer editor de texto simples, como o bloco de notas do Windows, certo? Mas eu uso o Visual Studio Code porque ele já me deixa coloridinho, já completa algumas coisas para mim, já facilita a minha vida, certo? Me torna mais produtivo. É por isso que eu uso o Visual Studio Code. Mas eu posso usar um bloco de notas para fazer isso aí? Posso, não tem problema nenhum. Certo? Vamos lá. Deixa eu salvar. Deixa eu pegar o nome do programa aqui. Era calcular salário líquido. Calcular salário líquido, ponto HTML. Então eu boto aqui script, ele já completa para mim. Então vamos lá. Eu vou fazer já de maneira direta, certo? Primeira pergunta boa. O salário é inteiro ou real? Jonathan tá dizendo que é real. Caio tá com C diz que é real. Caio com K diz que é real. Ítalo diz que é real. Arthur, real ou inteiro, Arthur? Escreve aí no chat. Tuane, inteiro ou real, Tuane? Escreve no chat. Maria Eduarda, inteiro ou real, Maria Eduarda? Matheus tá dizendo que é real. Maria Eduarda tá dizendo que é real. Arthur, inteiro ou real? Bora, Arthur, acorda, Arthur. É real, gente. Por quê? O salário do cara, ele pode ganhar R$1.000,50, por exemplo? Pode. Ele não pode ganhar centavos? Pode. Se ele pode ganhar um valor quebrado, um valor com parte decimal, então ele é um real. Então eu vou usar passe int ou passe float para converter. Float, Caio disse que float. Exatamente, Caio. Vou usar um float. Certo? Arthur diz float. Muito bem, Arthur. Então vamos lá. Ó, vou fazer da maneira direta dessa vez, tá certo? Então eu vou precisar de que variáveis? Vou precisar de salário líquido e INSS. Certo? Vou precisar dessas três variáveis. Então vamos lá. Tá aqui. Quem vai ser meu salário? Vai ser prompt. Aí vou botar aqui entre aspas. Digite o salário. E dentro de prompt eu vou botar quem? Passe float. Passe float. Já estou fazendo direto, certo, gente? Dessa vez eu estou fazendo direto. Tá ok? Bom, aí eu vou calcular o INSS agora. Quem vai ser meu INSS? Vai ser quem? Vai ser meu salário vezes quem? 0,09, porque é 9%, não é isso? Ponto e vírgula. E quem vai ser meu salário líquido? Vai ser meu salário menos quem? Meu INSS, não é isso? E quem vai ser minha resposta? Salário líquido. Então tá aqui, ó, document.write o salário líquido será de mais salário líquido mais reais. Deixa eu quebrar isso aqui para ficar melhor de ler.
Vai ficar assim, certo? O salário líquido será de reais. Vamos fazer um teste. Se o cara dizer que o salário dele é R$1.000, R$1.000, quanto é que sobra? R$910. Exatamente. Jonathan Mateus disse exatamente, 910. Porque o 9% de 1.000 vai ser quanto? Vai ser 90? Menos os 1.000. 910. Exatamente aí, viu, Jonathan Mateus? Parabéns aí. Certo? Então vamos lá executar. Tá aqui, ó. Salário 1.000. Ok. O salário líquido será de R$910. Fabrício está mostrando cheio de caracteres estranhos aqui no lugar dos acentos. Tem como consertar isso? Tem como consertar isso. Tá, gente? Mas para não complicar muito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar os acentos. Porque isso não é importante para mim no momento. Tá? O importante para mim é o algoritmo. Então eu vou tirar isso aqui, ó. Vou botar assim, digita o salário, sem os acentos, certo? Salário líquido será de... Isso não é importante para mim no momento. Digita o salário, 1.000. O salário líquido será de R$910. Ou seja, está correta a conta aí. Certo? Ou seja, tanto o algoritmo quanto a codificação estão ok. Beleza, gente? Alguma dúvida? Pedro diz beleza. Caio tranquilo. Caio com K tranquilo. Ítalo tranquilo. Tudo certo. Show. Márcio show. Matheus ok. Vai passar mais alguma lista hoje? Hoje não, Pedro. Já tem... Tinha 2 listas, né? Uma para fazer e tem essa também. Aliás, já tem 3, né? Eu já passei a terceira? Não, né? Que era fazer essa com codificação. Então vou passar já outra lista já. Que é pegar essa segunda lista e reescrever ela com codificação. Essa seria a terceira lista, terceira atividade, certo? Tá ok? Deixa eu fazer a chamada. Vou fechar aqui a gravação e fazer a chamada, certo?